Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer de nossa alegria de podermos estar juntos, uma vez mais, para estudarmos a Palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham através do YouTube, no canal Hora Tranquila e também nas demais redes sociais. E queremos aqui mandar um alô especial a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os nossos estudos. Nilma Oliveira é de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Maria Júlia é de Apodi, no Rio Grande do Norte. Carlos César Álvares Moraes é de Camaçari, na Bahia. A Mônica Silva é de São Benedito do Sul, em Pernambuco. Lucidalva Assis é de Catu, na Bahia. Leda Senhorinha de Salvador, também na Bahia. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para todos vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que nos tens dado, pelo dia que estás nos concedendo e também, ó Deus, pelo momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude, ó Deus, a compreendermos a Tua Palavra e aceitá-la como a Tua Palavra escrita para nós e vivê-la cada dia em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam, aqueles que nos pedem orações, Tu sabes muito bem os problemas que cada um tem enfrentado, dê a cada um as vitórias, as bênçãos, conforme for a Tua santa vontade, e pedimos, ó Deus, a Tua proteção para cada um de nós, em todas as partes do mundo, onde quer que a Tua Palavra está sendo estudada, que sejamos protegidos por Ti e livrados deste mal que está acampando por toda parte. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Hoje é quarta-feira, 1º de abril, e nós estamos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos felizes por você que estuda conosco a Bíblia diariamente. Ontem nós falamos a respeito da Bíblia como profecia e vimos lá no Velho Testamento que existem várias profecias que falavam de Jesus, o lugar que ele haveria de nascer, a tribo que ele viria, de qual tribo, que foi Judá. Ele é considerado inclusive o leão da tribo de Judá. Ele nasceria em Belém, Efrata. Ele seria pregado numa cruz, né? Os pregos traspassariam as suas mãos, os seus pés, as suas vestes seriam repartidas entre as pessoas que estavam zombando de Jesus na cruz. E também, como um cordeiro mudo, ele seria levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Irmãos, não existe nada que nos leva a duvidar de que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Este é o verdadeiro Messias, Jesus, que nasceu há 2000 anos atrás, lá em Belém, que veio para estabelecer o seu reino, o reino eterno, para que as pessoas que querem um dia estar com Deus e com todos os santos anjos na eternidade, precisam aceitar a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é este Messias que os judeus estão dizendo que o Messias está para chegar. O Messias que eles estão esperando é um outro. Mas nós já cremos que o Messias veio, que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. E por que é, irmãos, que nós cremos que Jesus ressuscitou? A palavra de Deus, ela nos é clara em dizer, através de seus apóstolos, que os discípulos que seguiam a Jesus, que o acompanharam quando ele foi preso, quando ele foi julgado, quando ele foi morto e depois ao terceiro dia ressuscitou. Muitas pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, de que ele havia ressuscitado, porque ele apareceu para várias pessoas em vários lugares, naqueles 40 dias que ele ainda permaneceu aqui na terra. E também nós temos na Bíblia várias citações a respeito da ressurreição de Jesus. Queremos ler em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, de 3 a 5, diz assim: Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios 15,
de 3 a 6 eu li. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não foi testemunha ocular da vida de Jesus, ele não viu Jesus, ele não andou com Jesus, ele não viu a crucificação de Jesus. O apóstolo Paulo não foi testemunha ocular, mas ele diz aqui, olha, eu lhe transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então, Paulo, ele se encontrou com Jesus quando ele estava indo perseguir os cristãos, alguns anos depois que Jesus já havia voltado para os céus. E então Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco e o interceptou, e ele pôde ver Jesus assentado à destra do trono do Deus Todo-Poderoso. E então Jesus disse para Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja, irmãos, Paulo não foi testemunha ocular da vida de Jesus, mas ele ouviu e ele leu nas Escrituras. E ele aceitou a vida de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Nós lemos ainda em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, nos diz assim a palavra de Deus. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Aqui o apóstolo Paulo dizendo claramente que nós também, que passarmos pela morte, ressuscitaremos. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou. Ainda em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 8, verso 11, ele diz, e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, Paulo aqui confirma, se o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós que recebemos Jesus também em nossa vida, seremos ressuscitados quando Jesus voltar. Nós, claro, todos aqueles que passarem pela morte e que aceitaram a Jesus em suas vidas. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, diz, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Mais uma vez aqui confirmada a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que Jesus, ele viveu, ele morreu, mas ressuscitou. O Espírito de Deus o ressuscitou. E todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e que vierem a passar pela morte, também serão ressuscitados ao soar da última trombeta, ressuscitarão com os corpos, esse corpo mortal que nós temos, em corpos imortais. Nós ressuscitaremos com o corpo glorificado, com o corpo transformado, porque com este corpo mortal nós não poderemos contemplar o esplendor da glória de Jesus. Mas todos aqueles que ressuscitarem ao soar da última trombeta, ressuscitarão com o corpo imortal. Então nós temos aqui na Bíblia, irmãos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e também o testemunho do próprio apóstolo Paulo, que falam que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado, mas que ele ressuscitou dos mortos e apareceu a várias pessoas. E a palavra de Deus, ela nos diz que se nós rejeitarmos a pregação da verdade através de Jesus, se nós não crermos que Jesus ressuscitou dos mortos, a nossa pregação, ela é vã, ela é inútil. Então, irmãos, o que nos motiva a continuarmos nesta jornada rumo aos céus é a certeza de que, se morrermos, nós iremos ressuscitar ao soar da última trombeta.
E nós não deveremos jamais esquecer que todo o sacrifício que Jesus realizou pela humanidade, morrendo lá na cruz do Calvário por todos aqueles que quiserem aceitar, receberão também o galardão da vida eterna. Então Jesus, ele ressuscitou dos mortos, e o próprio apóstolo Paulo chama Jesus como as primícias dos que dormem. Em 1 Coríntios 15, 20 ele fala sobre isso. As primícias, por quê? Porque houve outros que ressuscitaram antes de Jesus, como Lázaro, por exemplo, que Jesus ressuscitou, e outras pessoas também que haviam morrido, o filho da viúva de Naim e outros mais, ressuscitaram antes de Jesus. Mas Jesus é considerado as primícias, por quê? Porque é através dele que nós, todos os crentes, em todas as épocas, receberemos também a ressurreição na volta de Jesus, e receberemos um corpo glorificado, transformado, e habitaremos com o Senhor para todos sempre. A Bíblia, portanto, irmãos, ela é também um livro de história que relata fatos que aconteceram e principalmente aconteceram naquele período que Jesus viveu aqui na terra e que confirmam que ele é o Messias e que ele vai voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que continuemos confiantes nesta palavra, nesta promessa e na certeza de que aqueles nossos familiares que já descansam em Jesus também ressuscitarão ao soar da última trombeta. Agora, não nos esqueçamos que se nós tivermos falta de sabedoria, deveremos pedir a Deus que nos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.